Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Psicolinguística. Eu sou o professor Artaxerxes Modesto, sou professor do curso de Letras do Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o behaviorismo, que é uma das correntes, uma das várias teorias possíveis do desenvolvimento humano e principalmente da aquisição de linguagem. Então, dentro das teorias de aquisição de linguagem, nós temos diversas abordagens possíveis, abordagens behavioristas ou comportamentalistas, que consideram o foco nas relações externas do sujeito com o mundo, no condicionamento, na observação empírica das suas ações. Abordagens inatistas, como o nome diz, inato, que acredita em que nós já nascemos com predisposição mental ou com instrumentos de raciocínio prontos para desenvolver o raciocínio, desenvolver as relações com o meio e também em relação à aquisição de linguagem, que nós nascemos prontos para adquirir linguagem. Isso é uma abordagem chamada inatista. Temos as abordagens interacionistas, como o nome já diz, que considera muito a mediação, a interação social. O conexionismo, que é eu diria que é uma passagem aí de ideias behavioristas para outras correntes inatistas, mas que não teve muita expressão, mas é uma teoria. E algumas abordagens mais recentes que vão beber em fontes teóricas da microsociologia, da psicologia mesmo, das teorias mais recentes da psicologia, da sociologia, da etnometodologia. Então, são teorias mais recentes e hoje nós vamos falar da abordagem behaviorista. E aí, todas as teorias de aquisição de linguagem, elas podem ser divididas em três grandes doutrinas filosóficas, ou três grandes formas de pensar. Nós temos o empirismo, no primeiro momento, o racionalismo e o interacionismo social. Então, o behaviorismo, ele se enquadra no primeiro, que é o empirismo, que considera os fatos observáveis, Então, que todo o desenvolvimento humano é adquirido através da observação, da repetição, daquilo que é observável, daquilo que é vivenciado no mundo a partir de fatos externos à própria pessoa. Então, nós temos dentro dessa corrente o behaviorismo, o conexionismo. Em seguida, tem a segunda, que é o racionalismo, que entende as relações do raciocínio, da mente, do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento mental, que leva em consideração as construções cognitivas do ser humano para o desenvolvimento dele enquanto pessoa e também para a aquisição de linguagem. E dentro do racionalismo, nós temos três grandes teorias aí que representam essa corrente teórica, essa doutrina filosófica, aliás, que é o inatismo, o cognitivismo e o interacionismo, que vai ser falado aí nas próximas aulas. Os três vão ser falados nas próximas aulas. Depois, nós temos o interacionismo social, que é a terceira grande doutrina filosófica, que aí, dentro dessa visão, o ser humano, ele aprende, ele se desenvolve enquanto ser, ou desenvolve linguagem a partir da interação com o outro, através do processo de mediação. E aí nós temos o socio-interacionismo e outras abordagens mais atuais. Então, destaco aqui a primeira teoria ligada à corrente filosófica do empirismo, ou seja, daquilo que é prático, daquilo que é observável, daquilo que é externo ao ser, que é o behaviorismo. E aí a gente tem algumas características que eu gostaria de destacar aqui. Então, o behaviorismo, ou também chamado de comportamentalismo, é uma abordagem empírica
né? Ou seja, ela é baseada em fatos concretos, observáveis, de estudos do comportamento animal. Então, o behaviorismo surgiu como um estudo tanto de seres humanos como de animais. Ratos, pombos, cachorros, animais, vários, né, animais aí foram colocados à prova nessa abordagem comportamentalista, né? Então, é um estudo do comportamento, né, o comportamento animal envolvendo humanos e não humanos. Ele foi fundado ou idealizado na década de 20, olha, 1920, por um psicólogo chamado John B. Watson, né, que foi pensando, né, nas possibilidades aí de desenvolvimento humano e da aprendizagem a partir das ideias de um outro psicólogo experimentalista aí, né, anterior, um cientista, que era o Ivan Pavlov, o Ivan Petrovich Pavlov, né, o Pavlov, e que fez muitos experimentos aí relacionados aos reflexos dos animais, né, e dos seres humanos também. Então, o objetivo de estudo do behaviorismo nessa perspectiva deve ser aquilo que é observável e descrito de forma rigorosa e objetiva. Então, nesse momento, a ciência estava se firmando, né, enquanto experimentação. Nós estávamos saindo de uma época de grandes reflexões filosóficas, de estudos mais baseados na reflexão mesmo filosófica, né, a respeito das coisas, e a ciência estava se firmando do ponto de vista experimental, ou seja, só é ciência aquilo que pode ser provado no mundo real, no mundo físico. E aí é lógico que essa corrente seguiu essa tendência científica da época, né? O objeto de estudo deve ser sempre aquilo que é observável e descrito de forma rigorosa e objetiva, né? Então, desde Pavlov, né, e John Watson e Skinner também, que são os grandes responsáveis aí pela disseminação das ideias behavioristas, o Pavlov fazia experimentos com cães, né? Ele colocava um certo sininho, né, para o cão ouvir, e o cão não tinha reação nenhuma ao ouvir o sininho, né? Mas depois ele começou a fazer alguns experimentos do tipo, colocava o sininho para tocar e em seguida dava um pedaço de carne ou ração para o cachorro. Então, o cachorro, fazendo isso de forma repetidamente, o cachorro começou a perceber, né, por instinto, que ao tocar o sininho, em seguida viria a comida. E aí ele começou a perceber que o cachorro salivava todas as vezes que ouvia o sininho. E aí o Pavlov começou a escrever a sua teoria, dizendo que o comportamento animal ele pode ser moldado com base em estímulos e respostas, tá? E isso influenciou os pensadores posteriores, né? O John Watson fez experimentos com crianças, com bebês, né? Vários experimentos, e o Skinner também fez experimentos com adultos, né? Uma população adulta, e ele ficou muito conhecido por um experimento que ele fez chamado caixa de Skinner, né? Que ele tinha dentro de uma caixinha com a base da caixa eletrificada, ele tinha um rato, né? E toda vez que o rato precisava de comida, o rato foi condicionado a acionar uma alavanca. Então, o rato com fome, né, ele ia lá, acionava uma alavanca e, em seguida, dava um choquinho elétrico super discreto no rato, e o rato já sabia, que já ia para o local onde sairia a comida. Então, foram experimentos que foram sendo feitos, né, com base em quê? Em comportamento, com base naquilo que nos condicionava, ou condicionava os animais a fazer alguma coisa, né? Então, aqui nesse slide, eu estou apresentando o experimento do Pavlov, onde tem, antes do condicionamento, né, você apresentava um estímulo para o cachorro, que era a comida, e aí é lógico que nós temos uma resposta
que é a salivação, né? O cachorro vê a comida, ele saliva. Então aí ele chama de estímulo incondicionado, né? Ou seja, um estímulo primário, né? Sem nenhum tipo de condicionamento. Você mostra a comida e ele saliva, né? Uma resposta incondicionada. E depois ele mostrava o sininho sozinho, estímulo neutro, ou seja, não deu reação nenhuma no cachorro, sem salivação. Só que durante o processo de condicionamento, aí ele mostrava o sininho mais a comida. E a resposta era a salivação. Depois de um tempo, todas as vezes que ele mostrava o sininho, o cachorro já começava a salivar. Então esse foi o experimento de Pavlov, que foi um precursor de várias ideias comportamentalistas, várias ideias, inclusive foi um grande mentor aí para o nosso Skinner, né, que ficou conhecido mundialmente como um dos fundadores aí do behaviorismo. Então o nome completo dele é Bruce Frederick Skinner, psicólogo norte-americano que estudava a modelagem de comportamentos de organismos vivos, através do que ele chamava de condicionamento operante. Ou seja, ele distinguia dois tipos de condicionamentos. Aqueles que são naturais, né? Então, quando você faz uma ação involuntária e você recebe uma resposta, então isso é um condicionamento normal que nós fazemos por instinto. Por exemplo, colocar um calçado, né? Você está descalça, vai sair, automaticamente você coloca um calçado, porque você tem um condicionamento desde a sua infância a fazer isso, né? Ninguém tem o costume de sair descalço na rua. Então, é um condicionamento que nós temos. Agora, existem os condicionamentos operantes, né? O que é isso? É algo que você vai estimular, né? É algo que você vai modelar num animal, numa criança, num adulto, de tal forma que depois de um tempo ele faça aquilo automaticamente, né? E aí a gente já começa a perceber a influência dessa corrente behaviorista na aquisição de linguagem, até mesmo na aprendizagem, né? Quem nunca aqui passou por exercícios de memorização, exercícios de repetição de frases, né? Ou passe para o negativo, passe para a interrogativa, com várias frases para você ficar repetindo aquela estrutura, né? Isso é um condicionamento operante. No inglês, isso foi muito usado durante muitos anos também, né? Você tinha lá, follow the sample, ou follow the example, né? Siga o exemplo. Aí você tinha, the book is on the table. Aí embaixo tinha, the book is not on the table. E aí você tinha um monte de frase para você fazer igual. Você tinha que colocar na negativa seguindo o exemplo. Então, esse é um condicionamento operante, né? É uma forma de você estimular uma modelagem de comportamento. Então, acreditava-se que se aprendia dessa forma e somente dessa forma, né? Dentro dessa perspectiva behaviorista, o objetivo da psicologia é prever e controlar todos os tipos de comportamento humano e animal. Então, a ideia, na época, era fazer, né, uma modelagem social para que toda a população, todas as pessoas tivessem comportamentos bons do ponto de vista ético, moral. Essa era uma premissa dessa estrutura de trabalho da psicologia, né, nessa década. Lembrando que nós estamos falando lá de 1920, 1930, né? Análise baseada na observação direta de comportamentos, então havia uma intervenção do pesquisador ou do experimentador aí direto, sem referência à mente ou ideias abstratas. Então, toda a parte estruturante da teoria comportamentalista ou behaviorista, ela não faz nenhuma referência à mente ou a ideias abstratas. Tudo é feito com base em comportamentos fisicamente observáveis, né? Então, segundo essa proposta, a aprendizagem é baseada na aquisição de comportamentos. Então, a aquisição, eles entendem linguagem, por exemplo, como um comportamento. Então, você adquirindo o comportamento, né, você adquire a linguagem, né, um comportamento verbal, né? Então, a aquisição de comportamentos provocados por estímulos, que são condicionamentos, né, e reforços positivos e negativos,
que aí ele chama isso tudo de condicionamento operante. Ou seja, se você faz uma coisa certa, você recebe um reforço positivo. Seja verbal, né? Ó, muito bem, parabéns. Ou um doce, ou um presente, ou alguma coisa, uma nota azul, por exemplo, uma nota alta, um 10. Isso é um reforço positivo em um comportamento que é aceitável. E aí, se você tiver um comportamento não aceitável ou que fuja daquilo que se pretende naquele condicionamento operante, você recebe um reforço negativo. Ou seja, você recebe uma bronca, uma chamada de atenção, né, ou fica sem o doce, ou recebe uma nota baixa. Então, isso é o que o behaviorismo chama de condicionamento operante e comportamentos condicionados. Então, nós, dentro dessa corrente behaviorista, né, que é empirista, né, que foca no objeto físico e observável, ou seja, tem como referência as relações ambientais, existiram duas correntes, né, duas sub-áreas aí do behaviorismo. Inicialmente, um behaviorismo mais metodológico, ou seja, eles observavam o comportamento, verificavam como o ambiente condiciona as pessoas, mas era mais voltado para a criação da metodologia, né? Ou seja, como isso é possível? Então foram, por exemplo, Watson e Pavlov que criaram essa teoria da resposta, ou reflexo condicionado, ou estímulo condicionador, né, que para tudo que você faz existe um reflexo, e esse reflexo pode ser positivo ou negativo, te dando um estímulo que condiciona a fazer alguma coisa. E depois veio Skinner, né, que ficou conhecido como criador de um behaviorismo mais radical. Então, o que essa teoria radical do Skinner propunha? Que as pessoas respondem ao seu meio, mas também operam em seu ambiente a fim de produzirem certas consequências. Já era uma visão um pouco mais avançada. Por quê? Porque no behaviorismo metodológico parece que os seres, né, envolvidos ali, sejam animais humanos ou não humanos, eles estavam muito pacíficos em relação àquilo tudo, né? E o Skinner diz que não, que as pessoas respondem ao seu meio, mas também operam nesse ambiente, né? Então, por isso que ele foi chamado de radical. E aí ele criou esse conceito de condicionamento operante, que são comportamentos não diretamente associados a um estímulo específico, né? O comportamento operante, ele é produzido a partir de vários estímulos, de respostas que são dadas a partir daquilo que é feito, né? A partir daquilo que é produzido pelo ser. Então, o Skinner criou a teoria do estímulo, reforço, condicionamento. Ou seja, os reforços recebidos moldam o nosso comportamento. Então, do ponto de vista do ensino, né, o behaviorismo foi bastante acatado, né, pelas escolas, pelas correntes teóricas de ensino e aprendizagem. Então, para o Skinner, né, a educação deve ser planejada passo a passo, de modo a obter os resultados desejados na modelagem do aluno. E aí um exemplo mais patente, aí, mais próximo que nós temos do behaviorismo na nossa vida é a cartilha, né? A cartilha Caminho Suave, outros tipos de cartilhas, onde você tem lá pequenos textos, aliás, pequenas expressões, né? E você tem que repetir, passar por cima, reproduzir, né? Copiar o texto. Então, tudo isso é um reflexo de um condicionamento operante, né? De uma modelagem de comportamento. Do ponto de vista da aquisição de linguagem, né? O Skinner diz que existem 3 possibilidades, né? Quando você acerta ou erra alguma coisa, você pode ter um reforço positivo, que aí visa a manutenção desse comportamento ou dessa linguagem que você está utilizando, seja oral ou seja escrita. Você pode ter um reforço negativo, que é a eliminação do comportamento, né?
ou dessa linguagem inapropriada, inadequada, ou não ter reforço nenhum. Tá? E aí segue o fluxo, né? Então, na aquisição de linguagem, a criança ouve, repete, memoriza e constrói frases com base no que gravou na memória, baseando-se nos estímulos recebidos, nos reforços. Então, essa é a base da corrente behaviorista com relação à aquisição de linguagem oral. A criança, ela vai ouvindo, ela vai repetindo, memorizando e construindo frases com base naquilo que gravou na memória, né? Baseando-se nos estímulos que são recebidos da família, dos professores, etc. Então, nesse ponto de vista, o desenvolvimento da linguagem é uma aprendizagem de comportamento verbal, ou seja, você aprende um comportamento verbal, seja na oralidade, seja na escrita. E a palavra-chave para a corrente behaviorista é treino. Então, é treino. Então, eles entendem que quanto mais você estimular a criança, né, a falar uma determinada palavra, ela vai repetir aquela palavra e vai memorizar aquela palavra, e depois ela memoriza outras frases que forem sendo ditas ao longo do seu desenvolvimento, né? Como eu sempre falo, não existe teoria 100% certa e nem teoria 100% errada. Todas as teorias são baseadas em reflexões e observações. Então, eu entendo que o behaviorismo ele tem a sua parcela de verdade quando nós dizemos que a criança ouve, né, ela repete, ela memoriza. Só que a abordagem behaviorista é muito baseada nessa modelagem de comportamento e despreza um elemento muito importante que é resgatado nas teorias posteriores, principalmente no inatismo, que é a questão da criatividade, né? Em toda a abordagem behaviorista, nós sentimos a falta de um componente ligado à mente, que é a própria criatividade. Então, não é só memorização, repetição, e que vai gerar linguagem nova, mas sim uma criatividade a partir do que Chomsky depois chamou, né, mais para frente, de competência linguística ou competência comunicativa. Tá? E aí eu dou mais um exemplo aqui das páginas da cartilha, quem não lembra, né, desses exercícios. Por exemplo, a barriga, né? Barriga, ba, sílaba ba. Eu vejo a barriga do bebê, babá, bebê, bibi, bobó. Então, assim, a crítica que se faz à cartilha, né, do ponto de vista da aquisição de linguagem escrita, é que não tem um elemento motivador aí para o letramento, né, para uma aquisição de cultura letrada. E essa frase, eu vejo a barriga do bebê, ela não pode ser considerada um texto do ponto de vista do gênero, porque é uma frase sem sentido, né? Que sentido terá para a criança que está aprendendo a ler? O cachorro bebe na cuia. O que é cuia? Né? Então, assim, são frases desconexas, são palavras desconexas, né, que não levam a uma aprendizagem construtiva, ou que não estimulam a criatividade a fim de que a criança desenvolva possibilidades de construção textual. Por isso que muita gente alfabetizada pela cartilha, como foi o meu caso, mas a gente supera depois, né? A gente tenta aprimorar. Mas muita gente tem facilidade, tem uma letra bonita, tem facilidade com a ortografia das palavras, porque repetiu bastante as palavras, né? Mas tem dificuldade com a construção de textos. Por quê? Porque nessa fase de alfabetização não teve acesso a textos de qualidade, a gêneros textuais. Então, não incorporou as estruturas de gêneros textuais ou gêneros discursivos que são presentes na nossa sociedade. Ficou lá na repetição do babebi-bobu. E é lógico que isso traz uma dificuldade maior na produção de texto posteriormente, né? E nós não estamos aqui desprezando todo o conhecimento silábico, alfabético,
toda essa construção e conhecimento de letra cursiva, nada disso. É apenas uma reflexão de que essa metodologia ela é operacional, ou seja, ela ensina a escrever de fato, a ler, mas de uma forma mecânica, sem grandes reflexões. Então, só fechando aqui algumas questões importantes. O que é linguagem do ponto de vista dessa corrente behaviorista ou comportamentalista? É um comportamento aprendido, um hábito. Ela emerge, é plantada a partir da interação do ser com o estímulo fornecido pelo meio. Tá? Então, é entendido como um comportamento verbal. Então, olha que interessante. A linguagem é um comportamento que é plantada no ser a partir da interação dele com um estímulo que é oferecido por alguém ou pelo próprio meio. Tá? Então, é um comportamento verbal que pode ser explicado pelo condicionamento operante que nós vimos lá no início desta aula. E aqui eu destaco duas obras, né? Na verdade é uma obra só, uma tradução, é o Verbal Behavior, do Skinner, que foi traduzido aqui como comportamento verbal, aqui no Brasil, e essa versão de 1957, ele diz até, eu destaco aqui uma fala, né, dele. O que acontece quando um homem fala ou responde a uma fala é claramente uma questão sobre o comportamento humano e, portanto, uma questão a ser respondida com os conceitos e técnicas da psicologia como uma ciência experimental do comportamento. Ciência experimental do comportamento. Ou seja, a linguagem é um comportamento verbal adquirido a partir de estímulos e respostas, né? Então, assim, segundo essa corrente, como que a língua é adquirida do ponto de vista da oralidade? Os enunciados linguísticos são estímulos condicionados a resposta, condicionados e resposta condicionada. Então, quando você chega para uma criança e fala papai, papai, papai. Quando ela fala papai, você dá uma resposta para ela positiva, você faz um reforço. Muito bem, parabéns, você faz festa. E isso é um reforço positivo. E aí ela vai ter, né, adquirir esse hábito de falar papai para receber aquele reforço positivo, né? Essa é a perspectiva de aquisição de linguagem do behaviorismo. Então, durante a aquisição, os objetos são rotulados e reforçados, criando os significados, né? Então, quando você fala, o que você quer? E ele aponta e fala aga, ou água, ou aba, né, que a criança pequena tem dificuldade ainda com os sons. E aí você fala, isso, muito bem. Então, você vai reforçando esse comportamento e a criança vai rotulando os elementos que estão à sua volta. Então, palavras adequadas são reforçadas culturalmente e combinações são apresentadas, estimulando a criação de novas possibilidades. As práticas de reforço de uma dada cultura compõem o que é chamado de linguagem. Então veja, essas são as palavras de Skinner. As práticas de reforço. As práticas são responsáveis pela maior parte das realizações extraordinárias da espécie humana. Outras espécies adquirem comportamento um dos outros através de imitação e modelamento. Nós adquirimos a maior parte de nosso comportamento com esse tipo de ajuda. Então veja que ele fala, né, explicitamente de imitação e modelamento. A maior parte do nosso comportamento é complexa demais para ter ocorrido pela primeira vez sem a tal ajuda verbal. Ao seguirmos conselhos e regras, adquirimos um repertório muito mais extenso do que seria possível através do contato solitário com o ambiente. Então, o Skinner aqui acaba, mesmo que indiretamente, acaba cedendo aí a essa tentação que depois, lógico, né, isso foi provado, de pensar que nós, seres humanos, aprendemos e desenvolvemos linguagem a partir da interação. O Skinner não considerava a interação no processo de aprendizagem, mas ele falava dessa questão da ajuda verbal
que trazia um repertório, uma aquisição de repertório de modelos de comportamento. Então, essa era a prática, né, do comportamentalismo quando se falava em aquisição de linguagem. E aí, assim, para que houvesse a aquisição de comportamento verbal, haviam algumas variáveis a serem consideradas, né? Estímulos, né? Palavras ou objetos que estimulam a lembrança de um comportamento verbal. A resposta a esse estímulo, né? Uma resposta que pode ser tanto automática como operante, ou seja, toda vez que você recebe um estímulo, você dá uma resposta e aí você tem um reforço que pode ser positivo ou negativo, né? E aí a gente chama isso de resposta operante, quando ela é condicionada. E o próprio processo de condicionamento, que é a modelagem do comportamento a partir de reforços positivos e negativos. Então, com essas variáveis, né, havia então essa possibilidade, né, de se adquirir linguagem através dessa modelagem do comportamento verbal. Então, pessoal, resumidamente, nós podemos dizer que o behaviorismo, ele entende a aquisição de linguagem como uma repetição ou como uma aquisição através da repetição, através de condicionamentos ou de modelagem, onde você vai criando condições para que as crianças sejam estimuladas, falem e, baseando-se naquilo que elas nos dão de fala, né, nós analisamos enquanto adultos e dizemos parabéns, né, fazemos festa, ou dizemos não, não é assim, não. E você vai dando estímulos verbais e ela vai tendo então uma modelagem desse comportamento verbal. Tá? É lógico que essa teoria é bastante extensa, existem outras questões que poderiam ser abordadas aqui, mas eu acredito que eu tenha colocado para vocês aqui os pontos mais importantes aí do behaviorismo e das suas relações com a aquisição de linguagem, pelo menos do ponto de vista epistemológico. Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Um abraço a todos.